Olá, vamos a mais uma pausa para a paz. Eu quero voltar os nossos pensamentos a Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5 diz que Jesus, vendo as multidões, ele se assentou e passou a ensiná-los. E ele lhes disse: bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois, surpreendentemente, ele disse-lhes: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que lamentam, porque eles serão consolados. Nestas palavras de Jesus, nós temos a descrição do que deve acontecer com cada pessoa na conversão, no processo do arrependimento, antes do abraço do Pai, antes do perdão de Deus. Precisa haver arrependimento dos pecados, certo? Eu, como pastor, aconselho casais que entram em disputas, em intrigas e acabam falando em separação, e a gente vai lá e procura reconciliá-los, ajudá-los a se reconciliar um com o outro. E para que haja reconciliação do marido com a mulher que se ofenderam, precisa haver o arrependimento, o perdão. E esse arrependimento, ele inclui, conforme Jesus mesmo coloca aqui, em primeiro lugar, você admitir o seu erro, a sua miséria, a sua mancada, o seu fracasso. Mas não só isso. O marido, para conseguir o perdão da esposa ofendida, ele não precisa apenas admitir o seu erro, mas ele precisa lamentar o seu erro. Ela precisa ver no rosto dele, nos olhos dele, nas palavras dele, tristeza por ter pecado, por ter traído, por exemplo, que é um pecado horrível. Ela até perdoa, mas ele precisa não só admitir o erro, mas também confessar o erro. E assim nós, diante de Deus, como esposa de Cristo, nós precisamos admitir nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa insubmissão contra Deus. E não só admitir, falar: Jesus, realmente eu sou insubmisso, você está certo em me condenar, em se separar de mim, porque eu tenho realmente errado e errado feio contra ti. Não basta isso. Jesus quer ver nos teus olhos, nas tuas palavras, arrependimento, tristeza. Por isso que ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. As pessoas reconhecem os seus pecados contra o Deus maravilhoso e amoroso que nós temos. Mas não para por aí. Essas pessoas têm também que chorar os seus pecados. Elas têm não só que admitir, mas que lamentar os seus pecados. Por isso que eu creio que dentro da Igreja de Cristo tem muita gente meio que salvo, mas não salvo completamente. Muita gente que está no caminho certo, mas não terminou esse caminho ainda para a salvação, para o perdão, para a reconciliação com Deus. Você está indo bem, você já está na igreja admitindo que é pecador. Que bom! Essa já é uma grande vitória, mas agora você precisa lamentar, entender a profundidade das suas agressões contra a autoridade de Deus, contra o caráter de Deus. Seus pecados são horríveis e talvez você não perceba, por isso não chora, por isso não lamenta suas agressões, seus pecados contra Deus. Eu lembro de Tiago capítulo 4, onde Tiago olha para crentes que estão se divertindo, estão rindo, estão felizes, e Tiago lhes diz: olha, troca esse sorriso, troca essa alegria por lamento, troca, se humilha na presença de Deus e Ele vos exaltará. O problema de alguns de nós é que nós nunca choramos, nós nos sentimos merecedores da graça de Deus, ou que nossos pecados contra Deus fossem café pequeno, fossem pecadinhos em relação aos pecados de outras pessoas. Enfim, irmãos, nós precisamos não só admitir o pecado contra Deus, mas precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, lamentar estes pecados, chorar estes pecados. Fala: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. É horrível o que eu fiz contra o Senhor.
Tem sido horríveis as minhas atitudes contra o Senhor. Eu tenho pisoteado as tuas leis. Eu tenho envergonhado o teu nome. Senhor, antes de aceitar a Jesus, eu fui rebelde contra a sua autoridade. Senhor, através dos meus pecados, eu ataquei o seu caráter, o seu bom nome, que é santo, santo, santo. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus muitos pecados. Apaga as minhas transgressões. E eu quero encerrar esta devocional com a letra de um cântico que, quando jovem, quando adolescente, eu cantei, eu até toquei com violão, liderando um grupo de louvor, e muitas vezes eu chorei ao cantar esta música. E a música diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu grande e maravilhoso poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do seu Filho, eu tenho livre acesso a ti. Seu Filho me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Ó Deus, deixa o teu rio, o rio da tua graça, passar por minha vida e curar as minhas feridas, o meu orgulho, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, toca em minha alma. Ajude-me a sentir o peso dos meus pecados, a chorar, a lamentar as mancadas, as besteiras que eu fiz contra o teu nome, contra o teu caráter. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, ó Senhor. Eu gostaria de encerrar esse nosso tempo de devocional, deixando você ouvindo, meditando e fazendo desta música a sua oração. Deus nos abençoe. Faz em nós o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer.